E hoje, o quarto grau da consciência crística. Irmão, eu disse, por que tu falasse tudo já não fosse direto para o grau? Deus o sabe. Deus o sabe. Para não manusear a minha Bíblia aqui, que já a minha capinha velha está se desfazendo toda. Eu venho de camisa branca, largo isso aqui tudo na minha camisa. Eu anotei no meu celular e eu vou ler os textos a partir do celular e trazer aquilo que é o quarto grau da consciência crística. Ninguém é um cristão de verdade se não passar por esse quarto grau de aprofundamento consciente. Esse grau chama-se segue-me. No grau da consciência crística não basta eu nascer de novo. Alguns fazem do novo nascimento o pico da vida espiritual. Não. Eu posso nascer de novo, ver o reino e não entrar no reino. Como isso, irmão Deus? Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois então ele fala do nascer de novo e entrar no reino de Deus. Não é a aula de hoje, é só para você relembrar. Ok? Ora, a nova criatura é uma criatura livre. A nova criatura, ela não é escrava do pecado, nem tampouco é escrava de Deus. Quando o Espírito de Deus opera em nós o novo nascimento, regenera-nos e nos dá a consciência que agora faz com que nós nos enxergamos. A iluminação espiritual nada mais é do que a abertura da consciência para que nós que estávamos mortos em delitos e pecados e nem reclamávamos de ser pecadores, agora tenhamos consciência do nosso ser e a gente passa a entender que é pecador. E diante desse novo nascimento, nós vamos fazer uma escolha. Não dá para escolher antes do novo nascimento. Porque antes do novo nascimento, a Escritura é repleta de passagens que diz que nós éramos cegos. E se éramos cegos, não tínhamos como saber o caminho. Não tinha como nós caminhar. Precisávamos enxergar. Precisávamos de restauração, de regeneração. E então, a obra do Espírito nos faz nascer de novo. E desse momento, no novo nascimento, acontecem duas coisas interessantes na nossa vida. A primeira é que a gente enxerga o reino de Deus. A gente vê o reino de Deus. A gente enxerga o que é o governo de Deus. A gente passa a ver. Poxa, Deus existe. Deus é real. Poxa, eu agora entendo. Abriu a mente. E eu me conscientizo de que Deus é uma realidade. E a segunda coisa, eu me enxergo. Eu passo a me enxergar. É no novo nascimento que eu me enxergo de verdade. Meu, que encrenca que eu sou. Meu, eu tenho que mudar de vida. De novo, conscientização. Nós estamos falando de um enxergar consciente. É a abertura dos olhos do entendimento. E eu passo a me enxergar. E dentro do que eu me enxergo, eu vou receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus que me vem agora é esta: segue-me. Então, o quarto grau da consciência crística é seguir Jesus. Eu coloquei aqui, eu fiz um resumo para mim dos 3 evangelhos: Mateus 9, 9 a 13, Marcos 2, 13 a 17 e Lucas 5, 27 a 32. Eu fiz uma fusão dos evangelhos aqui. Então eu vou ler a fusão dos evangelhos para ler uma vez só. Mas
o mais próximo que vocês vão encontrar na Bíblia de vocês dessa fusão é Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32. Eu vou ler, não todos os versículos, mas vou ler do versículo... Eu vou ler aqui 3 versículos em fusão, tá? Então, não olha a minha leitura, não vai estar com aquela lá. Põe lá Lucas 5, 22 a 5, 27, tá? E eu vou ler aqui o que é o resumo dos 3 evangelhos, para nós não estar correndo Bíblia aqui essa noite, ok? Depois você pode conferir em casa, se precisar dos textos, me pede que eu te passo. Depois disso, depois do quê? Depois de Jesus sair da beira-mar, ele estava na beira-mar, ensinando e conversando com pessoas, tal, e daqui a pouco ele sai da beira-mar. Depois disso saiu e indo adiante, ao passar, viu Jesus um publicano chamado Levi, um publicano, um coletor de impostos, um homem da alfândega, um fiscal, um homem que trabalhava na coletoria, na exatoria estadual. Ele trabalhava para os romanos, normalmente um judeu, porque conhecia os outros judeus, que era contratado de Roma, homem odiado, porque os rabinos, eles falavam para os outros discípulos deles, os outros judeus, que o publicano era um homem rebelde, era um homem vendido, era um homem safado, e eles tinham ódio dos publicanos, porque ele trabalhava justamente para os invasores de Israel, os romanos. Então, ele era um coletor de imposto. E Jesus viu ele. A Escritura diz que ele era filho de Alfeu. Ele estava sentado lá, trabalhando na sua posição, no seu posto, e Jesus olhou para ele e disse: siga-me. Agora olha isso aqui. Jesus disse: siga-me. E ele, levantando-se, deixou tudo. Você consegue entender isso aqui? Levantando-se, deixou tudo. E o seguiu. Que coisa interessante, não? Jesus passa, olha para o sujeito e diz: segue-me. Eu fui atrás da etimologia da palavra seguir. E é interessante a palavra seguir. Eu gosto de estudar palavras. E eu buscando nos dicionários mais antigos, eu fui vendo a etimologia. E quando eu penso na etimologia da palavra seguir, é interessante porque do latim vem de sequela. Sequela, você sabe que é aquilo que fica no pós, né? Tem uma doença ou alguma coisa que aconteceu e ficou uma sequela. Ou teve um trauma, ficou uma sequela. O seguir, que está na nossa tradução portuguesa, vem do latim. E ele trata disso, exatamente disso, o que vai ficando após. Obviamente que quando você chega aqui, nas páginas do dicionário, aqui na frente, seguir é ir após o outro. É andar após o outro. Mas eu estou só dando uma ideia de que, quando Jesus diz segue-me, não era simplesmente ir após ele, mas tem o sentido de que algo ia se realizando nesse seguidor. Quando vamos aprofundar um pouquinho mais o conceito de seguir, nós vamos entender que seguir não é ir só após, mas figurativamente é fazer o que o outro faz. É colocar em prática a doutrina de um mestre. É adotar como princípio de vida a vida de alguém
é ter por exemplo alguém a quem eu amo muito e eu quero agora ser como ele. Esse seguir de Jesus é profundo. Porque às vezes a gente chega lá, ó, Jesus disse segue-me, e ele foi. Não é só isso. Por isso você vai entender que a disposição de Levi era uma disposição de realmente se tornar um aluno de Jesus, um discípulo. Era fazer parte da vida de Jesus. Jesus conhecia o Levi, nós não temos os detalhes. O Levi conhecia Jesus, porque isso não acontece assim. Passa um homem aqui, me convida e eu saio, largo tudo e vou atrás dele. Não é assim. Ele tinha a fama de Jesus, ele tinha conhecimento de Jesus. É possível que o Levi teve vários encontros com Jesus, conversou várias vezes com Jesus. Quero lembrar-lhes que até aqui Jesus ainda não chamou Pedro, Jesus ainda não chamou João, Jesus ainda não chamou. Eles foram na casa de Jesus, mas Jesus ainda não disse para eles: segue-me. Numa cronologia do Evangelho, ainda não. Você vai ver mais adiante ali que Jesus sai também chamando e chama exatamente nos mesmos termos. Ele passa lá a ver o João e o Pedro lavando as redes e disse: segue-me. Com outras palavras, o escritor coloca lá: venha após mim. Venha após mim. Ora, eles estavam conscientizados de quem era Jesus. Eu quero que você entenda que Jesus não era um anônimo para um desconhecido para o Levi. Não. Apesar do evangelista não nos dar os detalhes de como Levi o conhecia, é fato que para Levi largar tudo e seguir, antes o conheceu. Teve uma preparação, mas chega o momento em que Jesus diz para ele: segue-me, e ele se levanta e simplesmente vai seguir Jesus. Eu anotei aqui, ele fala isso para o Simão, para o André, para o Tiago, Mateus 4,19, Mateus 4,21. Ele fala a mesma palavra para o João, para o André, para o Tiago. E temos o termo grego, eu não sei a pronúncia grega, eu vou ler a palavra como está escrita. A palavra é akolotel. Eu não sei pronunciar o grego, não falo grego, ok? Mas só para dar uma ideia, essa palavra grega aparece 90 vezes no Novo Testamento. 90 vezes no Novo Testamento. Nos Evangelhos, esta palavra se refere a segmento, aquilo que do latim, entende, é a sequela, ou seja, segmento. Jesus me chama para dar seguimento à sua obra. Ele nos chama para nós continuarmos a sua obra, aprendermos com ele e darmos sequência. Essa é a realidade. O verbo seguir, em sentido próprio, significa ir atrás de alguém. No sentido figurado, significa ser discípulo e dar seguimento à obra do mestre. Você consegue entender isso aí? Então, não adianta nós querermos ser um cristão se não houver em nós a disposição de seguir Jesus. Se eu não for uma sequela da passagem de Jesus nessa terra, então eu não deveria nunca dizer para ninguém que eu sou um cristão. Seguir Jesus, eu estou seguindo Jesus. Eu gosto dessa palavra, porque ela exclui qualquer religiosidade, ela exclui qualquer dogma, ela exclui qualquer ideia de templo, de instituição. Isso são coisas, vamos dizer assim, modernas. É claro que são coisas modernas de quase 2000 anos, entendeu? Mas são modernas. Não foi o Cristo que instituiu nada, não foi o Cristo que construiu templo nenhum. Pelo contrário, o único templo da sua terra, ele disse que ia cair e que não ficaria pedra sobre pedra. O único templo da terra de Jesus. De sorte que desde então, desde o discurso
seu para a mulher samaritana, já ficou entendido que um verdadeiro adorador de Deus o adora em espírito e em verdade, e que não existe esse lugar, nem aquele lugar, nem o outro lugar, mas que em todo lugar, aonde a nossa planta dos pés pisar, ali é casa de Deus, ali está a morada de Deus, porque Deus habita em nós. Deus mora em nós. Então não tem templo de Deus nenhum. Lembro de alguns católicos que passam na frente do templo, se benzem, nada contra, mas é que eles não entenderam que o templo é eles. Lembro de alguns membros da Deus de Amor que entram às vezes todo com uma reverência extrema, e ao se aproximar do púlpito não saem descosta, nem de um jeito, vão andando descosta para tudo. Reverência é zelo, mas é zelo sem entendimento. Você entende o que eu estou falando? É zelo sem entendimento, sem compreender que o Espírito de Deus habita neles e não nessa casa em que estamos. Quantas pessoas já sofreram porque dentro do templo feito por mãos humanas encontraram líderes que consagraram aquilo de tal maneira que se alguém cantarolou uma música que eles chamam música mundana, eu quero saber qual é a música que não é do mundo, entende? Tem alguma de Marte aí? Você entende o que eu estou falando? Consegue me entender, mano? Aliás, tem alguns que eles chamam que é música sacra, que de sacro não tem nada, entendeu? Eu prefiro algumas músicas que eles chamam de mundana, entende? Tem músicas lindas, Sapo caiu na lagoa, entende? Roberto Carlos, que o diga, está aí, e parece que não envelhece as músicas dele, entende? E tantas outras, tá? Nós já cantamos aqui aquela, é preciso saber viver. Uma porção de crente foi embora, que eles não gostam de aprender a viver, entende? Eles não sabem, tem irmão que se não for da harpa cristã não vale. E eles não sabem que tem vários hinos da harpa cristã que foram, a melodia foi colocada de músicas populares cantadas nos bares da Inglaterra, entendeu? E que botaram uma letra na música, é isso? Na música, fizeram uma letra e pegaram aquela música e colocaram ali, entendeu? Entre elas Castelo Forte, o maior hino da harpa cristã, entende? Composição de Martinho Lutero, se não me foge a memória. Você entende? Ora, amados, são coisas que vão plantando na cabeça das pessoas, elas vão assimilando, não analisam e simplesmente vão admitindo que aquilo é aquilo. E aí fica assim. Se nós quisermos hoje cantar aqui 3 músicas, qualquer, músicas bonitas, músicas belas, músicas culturalmente bem elaboradas, com palavras poéticas, qual o problema? Qual o problema? Entende? Essa aqui não canta porque é do padre, aquela lá não canta porque é não sei o quê, e assim vão criando situações. Irmão, ou você é santo ou você é santo, e se não é, não é. Entendeu? Aí o Paulo escreve de só para o puro, para os puros, todas as coisas são puras, todas as coisas. E para o imundo, tudo é imundo. Ele botou a mão, é imundo, entendeu? O imundo botou a mão numa coisa, ficou imundo, porque ele é imundo. Então seguir Jesus não tem a ver com dogma, não tem a ver com doutrina religiosa, não tem a ver com instituição religiosa, nada disso. Seguir Jesus é um comprometimento de vida, é ir atrás de uma pessoa.
Aí irmão disse, mas ele não está aqui. Um irmão disse, tá, disse, então agora tu vais andar de vestido, vais andar com uma sandália. Eu disse, tu pensa assim mesmo, é? Eu senti o que Jesus sentiu por Nicodemos. Quando Nicodemos disse, é possível um homem voltar para o ventre da sua mãe? Jesus, porque ele era mais, entende? Mas dá uma vontade de descarregar em cima do cara. Entende? Eu disse, meu querido, seguir não está no sentido bíblico, não está na objetividade de eu ter que olhar a pessoa e botando o pé onde a pessoa colocou o pé dela, porque então eu teria que me mudar lá para a Palestina, entendeu? E mapear, se fosse possível, todos os lugares que Jesus foi para caçar as marcas dos pés de Jesus. Eu digo, será que você não entende que o sentido é figurado? E que é eu ter em mim o Espírito do Cristo, a mente do Cristo, e passar a agir como Cristo. E exatamente nesse sentido, ser a sequela do Cristo. Cristo passou por aqui, e sua palavra chegou em mim. E agora a sua palavra em mim me deixou sequelado. Mas é sequelado para o bem. A palavra de Cristo em mim me deixou sequelas, mas sequelas boas. Deixou as marcas dele em mim. Transformou o meu pensar, transformou o meu olhar, transformou o meu paladar, transformou o meu falar, transformou os meus gestos, as minhas ações, transformou os meus caminhos. Oh, glória a Deus! Uma coisa boa passou a tomar conta de mim. É uma força diferente, é poder de Deus para a salvação de todos que creem. Oh, aleluia! Essa é a realidade. É esse seguir que estamos falando. É que ele fala e eu ouço. E à medida que ouço, aprendo. E à medida que aprendo, eu obedeço. Método O-A-O. Aleluia! Ouvir, aprender e obedecer. Quando Jesus diz para Levi, segue-me, e Levi larga tudo, é isso que o Levi vai fazer. Ele vai aprender de Jesus, ele vai aprender como andar, como viver, como se pronunciar, o que fazer, o que não fazer, a maneira de agir, a postura. É isso que ele vai aprender com Jesus, a doutrina. Oh, glória a Deus! Se você olhar mais embaixo aí desse texto, você vai encontrar Jesus dando uma cajadada, vamos dizer assim, nos fariseus e mestres da lei, que estavam murmurando de Jesus estar lá numa festa, porque o Levi ficou tão contente de ser um discípulo de Jesus, que ele fez exatamente aquilo que eu disse no começo que nós devemos fazer. Ele estava tão feliz, tão alegre, que sabe como é que foi o culto dele? Ele foi para casa, ele preparou um banquete, e começou a convidar os amigos dele, tudo. Eu quero que vocês lembrem que, até então, os amigos de Levi é tudo gente bonzinho. Era gente da balada, era gente do pagode, era gente lá do funk, é isso? Era gente de tudo quanto é lado, da pesada. Era gente lá da coletoria, eram publicanos também. É engraçado que o evangelista faz questão que a casa do Levi estava cheia. Ele convidou toda aquela gentarada lá e disse, estava cheia de publicanos e pecadores. Eu não sei, os crentes de hoje, eles deixam o pecador de lado. Eu não sei porque eles querem ser crente. Eles seguem Jesus, não, com aquele ali não posso andar, porque ele é da encruzilhada. Com aquele lá eu não vou não, porque ele é espírita. Vocês nunca viram? Na igreja, irmão, estás vendo aquele lá entrando?
Quem? Aquele lá. O que tem? Macumbeiro, irmão. O que tem? Deixa ele entrar. Bom, Adilson, olha, hoje eu estou trazendo um amigo, mas ele é diferenciado. É? Ele é de ouro? Não, irmão, Adilson, é de carne e osso. Disse, tá, mas por que ele é diferenciado? Não, ele é espírita. Grandes coisas. Grandes coisas. Não sei, é uma coisa que criou-se na cabeça dos que se diz discípulos de Jesus. Querido, é tudo igual para Jesus. Para Jesus é tudo igual. Congrega conosco, não está aqui hoje. Não, ela se livrou, eu ia apresentar ela. Entende? Uma irmã que há mais de 5 anos as filhas não falavam com ela. Porque as filhas aceitaram Jesus. Você sabe, eu estou fazendo aspas assim, ó. Aceitaram Jesus. E o pastor disse que não podiam falar com a mãe. Porque a mãe escolheu um modo de vida que é diferente delas. E o pastor disse para elas. 5 anos depois, eu conheci essa gente, comecei a conversar com elas. E elas começaram a contar para mim, eu disse, está tudo errado isso aí. Eu disse, como é que é? Ela falou, como assim? Eu digo, primeiro que a escritura diz que é para você honrar seu pai e sua mãe. Você não honra o seu pai e sua mãe deixando eles de canto, longe, se distanciando, não conversando, não falando. Primeiro erro, você está tropeçando no mandamento de honrar pai e mãe. Segundo erro, a escritura diz que é para nós amarmos o próximo. Que amor é esse que te põe para longe? Que amor é esse que não deixa tu te aproximar da tua mãe? Terceiro erro, a escritura diz que se você é discípulo de Cristo, você deve levar o evangelho. Por que você não leva o evangelho para sua mãe? E fui apontando as coisas que o pastor estava errado. Irmãos, foi uma coisa interessante, porque eu saí da casa destas duas irmãs, eram umas 2 horas da madrugada, e as duas abraçavam eu e a Gui. Disse, meu Deus, a minha mãe está melhor do que eu. Elas falaram assim, ela caiu a ficha, caíram as escamas, tirou-se o véu. Eu disse, meu Deus, é capaz de Jesus voltar amanhã e nós ficar. Isso é verdade. Disse, ó, amanhã, vai lá na tua mãe, abraça a tua mãe, conversa com ela. Irmãos, foi uma mudança maravilhosa até o dia de hoje. A mãe dela ama nós, porque nós levamos o reflexo do Cristo para 2 coraçãozinhos que estavam totalmente obscurecidos por mensagens que não foi Jesus que entregou, por invenções de homens. Você entende? Então, o chamado de Jesus para seguir envolve eu abrir mão de mim para deixar Ele viver em mim. Envolve eu largar a mão de todas as outras coisas para deixar com que Ele tome conta de tudo que é meu. A entrega, como se usa dizer, que não sei se esse termo é certo, entendeu? Porque para mim é um privilégio ser chamado por Jesus, e a gente faz as coisas às vezes de um jeito que parece que é Jesus que é privilegiado de poder vir para mim. Eu aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou, entendeu? Não foi eu que aceitei Jesus, não, foi Jesus que me aceitou. Ele disse, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Eu escolhi vocês, foi eu. Você entende que você é alvo do amor de Deus através de Jesus? Você consegue entender que Jesus nos amou, mas amou com um amor que é de tal maneira, não tem expressão para dimensionar a grandeza desse amor. Ele não olhou os nossos defeitos, Ele não olhou as nossas fraquezas, Ele não olhou nada que em nós é ruim. Às vezes nós até olhamos um no outro. O marido às vezes olha para a mulher e diz, tu tem que mudar nisso, né? A mulher olha para o marido, tem marido que até olha para a mulher e diz, leva Jesus, entende? Porque quer que ela seja diferente, quer que ela mude, entendeu? Mas Jesus não. Jesus olhou para nós e pegou nós como nós somos mesmo, entende? Eu penso que às vezes tinha, quem sabe, né,
O pai olhou assim e disse: meu filho, mas esse é encrenca, hein? Ah, pai, dá ele para mim, dá. É porque ele disse que ninguém vai a ele se o pai não der. Ele disse: o pai que me deu todos vocês é o pai, vocês são do pai. E o pai deixou eu ajudar vocês, o pai deixou eu abraçar vocês. Olha que coisa maravilhosa. E aí, olha a encrencalhada que ele arrumou. Alguns de vocês não, tem gente boa aqui, né? Eu não sei como você ora, eu já dobrei os joelhos e fiquei meditando, e depois eu olhei, eu abri o olho, olhei para cima, Simone, e disse assim: Jesus, tu é muito doido. Jesus, tu tem uma pitada de loucura. Não sei se você já disse isso para Deus. Eu disse, Deus, se eu fosse tu, eu não me queria. Eu já fui encrenca. Hoje eu sou um novo homem. Eu sou um homem abençoado. Eu sou um homem regenerado. Eu sou um homem que o Espírito Santo de Deus se move em mim. Oh, aleluia! Ele mudou o meu viver, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha maneira de pensar. Mas eu não prestava, não. Eu não prestava, eu tinha maus pensamentos, eu tinha ideias terríveis. Os caminhos que eu planejava para os meus pés eram caminhos de morte. Mas Jesus mudou o meu viver, Jesus mudou o meu olhar, Jesus mudou o meu ser, Jesus mudou a minha mente, Jesus me deu um novo coração, aleluia, é um coração como o coração do Pai, louvado seja o seu nome, é diferente, mas eu ouvi o seu chamado, ele me recebeu, ele me quis, como quis você, como quer muitos que estão por aí afora. Eu sinto no meu coração que tem gente me ouvindo hoje, através das redes, que pensa que não tem mais jeito, que pensa que está descartado, pensa que as coisas não vão dar mais certo. Eu te digo em o nome de Jesus, Ele te ama, Ele quer você para Ele. Aleluia! Mas é preciso segui-lo. Não basta dizer eu o aceito, tem que seguir. Siga-me. E Levi largou tudo, abriu mão de tudo. Mas o teu emprego, Levi, não interessa. Mas e a tua família, Levi? Deus vai cuidar. Mas e os teus amigos, Levi? Eu vou convidar para eles virem conhecer Jesus também. Tem crente que ao invés de convidar o amigo lá para vir conhecer Jesus, ele vai lá conhecer o mundo do amigo. Tem gente que inverte o processo. Não, o amigo está aqui em casa, eu sou obrigado a ficar aqui com ele. Convida o teu amigo para ir na casa, onde vão se reunir para falar de Jesus. Não, mas eu tenho que dar um churrasco para ele. Dá depois. Faz depois. Você entende? O Levi larga tudo. Quando você vai ler os textos que eu passei ali, a respeito de André, Tiago, João, Pedro, eles fazem o mesmo. Jesus passa pela frente, onde eles estão lavando as redes, Pedro e André, e Jesus diz: segue-me. Eles largam rede, largam barco, largam o pai, largam a mãe, estava tudo lá. O pai deles, Zebedeu, estava ali junto. Eles largam tudo e dizem: oh, Jesus me chamou. Não, oh, pai, Jesus me chamou. Pai, meu negócio agora é com Jesus. Não fica triste não, pai, de eu te deixar aí, tu vais arrumar outros empregados. Hoje ele fala assim: eu não posso deixar o meu pai.
Jesus, quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, mulher, marido, filho, por amor de mim e do Evangelho, não é digno de mim. É Jesus em primeiro lugar. Primeiro Jesus. O Levi disse o quê? Ele me chamou. Eu não quero saber se eu vou ter lucro, se eu não vou ter lucro. Eu não quero saber o que vai acontecer comigo, o que vai deixar de acontecer. Eu vou seguir Jesus, eu vou fazer o que Jesus disse que é para fazer. Ele disse que é para seguir ele, vai garantir meu lado. Você confia em Jesus para ele garantir o teu lado? Você já experimentou o que é depender de Jesus para ter garantia de vida? Você está conscientizado o que é depender de alguém que vai cuidar de você 24 horas? Você já pesou na sua balança consciente? Você já mergulhou, está mergulhando nessa noite, e você o quanto vai mergulhar nesse 4º grau da consciência crística? Que depender de Deus não é blá blá blá. Que ser um cristão não é ficar conversando de anticristo, de chip, de besta, não! Até quando você vai levar para entender que depender de Deus é não depender de profeta, é não depender de visão, de sonho, de bobajada, mas que depender de Deus é ter uma fé como uma âncora que se segura no meio dos maremotos. É como pisar sobre uma rocha que pode tremer a terra e você ficará firme. Oh, aleluia! Eu não sei, eu estou te dando palavras que eu não sei se você está entendendo, mas elas são palavras inspiradas, são de Deus. E não é de Deus porque eu estou falando, é de Deus porque Deus mais Deus. E elas prevalecem. Passará os céus e a terra, mas aqueles que abraçar estas palavras de Jesus não passará. Não passará. Você entende isso? Sabe o que é ter solidez? Firmeza. Firmeza só se adquire seguindo Jesus. Seguindo Jesus. Ai, irmão Adilson, mas se eu empobreço, e daí? E se eu enriqueço, e daí? Irmão Adilson, mas e se vinha a enfermidade, e daí? O que me separará do amor de Deus em Cristo Jesus? A vida, a morte, o presente, o porvir, a altura, a profundidade, a criaturas conhecidas ou criaturas desconhecidas? O que nos separará? Nada, nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Ponha-se debaixo desse amor. Oh, aleluia! Seja coberto por esse amor. Te anima. Oh, aleluia! Olhe com firmeza para frente. Não tenha receio do amanhã. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para frente e te regozija naquele que te chamou para a vida eterna. Oh, quem quer viver eternamente não pode ter medo do amanhã. O sujeito quer viver para sempre. Ai, irmão Deus, eu quero a vida eterna, eu quero a vida perdurável, eu quero a vida infinita, mas eu tenho medo do amanhã. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso.
Irmão Adilson, olha, eu quero pelo menos um cantinho no céu. A mente medíocre não tem cantinho no céu. Quem quer um cantinho, desista. Não tem cantinho no céu. Você sabia? No céu não existe cantinho. Pode pegar as revelações bíblicas que você não vê um cantinho. Não tem. É tudo para todos. Infinitamente tudo. Para todos em todos. Oh, glória a Deus. É um local onde você pensa qualquer coisa e ela está lá. Já pensou? Você pensa qualquer coisa e ela está lá. Que coisa extraordinária. O comando não é verbal. Os desejos se realizam. As conversas são com olhares. Simplesmente olhe e sabe. Uma pitadinha Jesus deu no Monte da Transfiguração, quando ele se transfigurou e ficou todo luminoso, um corpo de luz, que é o corpo celestial. A glória que ele tinha com o Pai antes de se tornar homem. Ele se transfigura e vira uma luz, um resplendor, uma glória. Está ali presente, está lá no chão. Pedro, Tiago e João. E aparece dois seres, não no chão, mas em estágio celestial, uma janela no imaterial. Ele se transfigura e se transporta para dentro da glória anterior, e a janela faz iluminado os olhos daqueles que olham, e eles conseguem ver então ele conversando com um e com o outro, e não foi dito uma palavra para eles, eles sabiam, porque na luz onipotente, aleluia, eles simplesmente conhecem Moisés e Elias. O conhecimento é pleno. Não precisou Jesus, Pedro, Tiago e João, quero vos apresentar Elias. Pedro, Tiago e João, olha, quero vos apresentar Moisés. Não precisou, eles só olharam e sabiam. Você já pensou um lugar aonde só no olhar você simplesmente sabe, antes que as palavras saiam na boca? Louvado seja Deus, os seus pensamentos são respondidos. Seria esta uma participação na onisciência do divino, posto que Jesus sai de sua humanidade para ser inserido na divindade. Aquele que era mortal se torna imortal. O que estava em um corpo capaz de se corromper, agora é levado para a incorruptibilidade. Aquele que dependia do Pai para dizer as coisas para ele, agora está dentro da dimensão da onisciência. Ele agora é onisciente. Você entende isso? E aí o João vem e escreve para nós que somos seguidores de Jesus, participantes da consciência crística. O João escreve e diz: assim como ele é, nós seremos. E agora? Fica um parênteses e uma pergunta que eu faço: Senhor, então participarei da divindade? E a Escritura diz que sim. A Escritura diz que sim. Ele vai nos dar a imortalidade, e junto com a imortalidade vai nos revestir de incorruptibilidade. E dentro desse trabalho, a ressurreição se encarregará de nos inserir dentro da divindade. Usaremos de onisciência no mundo que está por vir. Oh, aleluia, glória a Deus. Paulo escreve disso e ele disse: olha, agora eu conheço em parte, como que por enigma,
ou através de um espelho que eu olho e daqui a pouco eu já não sei mais. Mas naquele dia e lá eu conhecerei como dele sou conhecido. Meu Deus do céu! O Levi entendeu isso. E ao entender isso, ele deixa tudo. Porque o que daqui vale para me atrapalhar no seguir Jesus? O que eu deixaria me atrapalhar para seguir Jesus? Nada. Algumas irmãs me acham muito apaixonado pela irmã Gui, porque vezes por outra eu declaro aqui que eu a amo. E tem irmã que é muito romântica, então vai embora toda. Como ele ama ela, que marido, é que tu não vive comigo. Deus faz tudo perfeito. Era a irmã Gui mesmo, entendeu? Mas ela não me impede de seguir Jesus. Se ela tentar impedir, ela fica. Tenho 3 filhos, eu os amo. Qual pai responsável, justo, não quer o bem dos seus filhos? Mas eles não me impedem. É primeiro Jesus. Tenho 3 netos. Eles não me impedem. Você quer saber? Nada, nem ninguém me impede de seguir Jesus. Eu entendo, Levi. Jesus é mais. Jesus é o melhor. Jesus é a resposta para todas as minhas perguntas. Jesus é a solução para todo e qualquer problema que existir. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é luz. Segui-lo é não andar em trevas. Ele é o caminho que me deixa na presença do Pai. Ele é a verdade libertadora que acabou com todos os diabos da minha vida. Ainda que alguns gostem de um diabinho, eu não gosto de nenhum. E Jesus acabou com todos eles. Entendeu? Ele é tudo que eu preciso para mim. Você entende isso? De sorte que ninguém nesse planeta Terra. Olha, irmãos, cuidado, hein? Cuidado, inimigo, mas é para todos os inimigos que existem escutar que ninguém nesse planeta Terra vai me impedir de seguir Jesus. Porque Ele é o que eu tenho de melhor. Ele é o meu grandíssimo galardão. É toda a minha riqueza. É a minha própria vida. É a fonte de onde eu bebo todos os dias. É o meu energético. Jesus é tudo que a minha alma precisa. É o pão da vida, é a água da vida, é a luz da vida, é o caminho, verdade e vida para a minha alma trilhar. Ele é tudo. Aleluia! E é Ele quem diz: segue-me, meu filho. Como é que eu vou deixá-lo? Oh, glória a Deus! Não dá para deixá-lo. Tem gente que diz: irmão Adilson, e o pecado e não sei o que. Eu disse: olha, desde que eu comecei a seguir Jesus, eu não tive problema com pecado. Eu não tenho nada com pecado. Quem segue Jesus anda direito. Quem segue Jesus é respeitador. Quem segue Jesus fica sábio. Ele é o princípio da sabedoria, porque nele eu encontro o temor de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão Adilson, e as profecias? Ele é o espírito da profecia. Eu não preciso me preocupar em saber nenhuma das profecias, no sentido de eu ter que viver por elas. Em Jesus eu encontrei todo o cumprimento. Ele é o espírito da profecia. Irmão Adilson, o Apocalipse, o que está aí chegando, e a guerra, Rússia e americano. Eu disse: o que eu tenho com isso? Ora, meus irmãos, se cair uma bomba aqui hoje e levar, eu sei aonde eu estarei. Eu não sei você, será só a mola propulsora que me jogará lá dentro da onde eu estou esperando ir. Você entende? Estou nem aí para isso aqui. Oh, glória a Deus! E enquanto eu viver, eu o seguirei. E enquanto eu o seguir, e você, enquanto nós seguirmos a Ele,
nós seremos úteis a essa terra, nós ajudaremos a cuidar das coisas, nós seremos o equilíbrio das confusões terrenas, nós teremos o conselho para os que estão se precipitando na amargura, nós teremos cura para aqueles que estão enfermando em suas almas, nós levaremos descanso e um golinho da água viva para todos aqueles que estão sedentos nesse deserto caótico. Conosco está a solução, aleluia, Deus está do nosso lado, porque nós resolvemos seguir Jesus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Então não tem argumentação negativa, o que tem é vida com abundância. Agora é preciso segui-lo, é preciso segui-lo, você entende? Eu queria passar a noite toda, meu tio Nena, lembro-me de um dia que ele esteve aqui, há muitos anos atrás, ele já partiu com o Senhor, eu dei oportunidade para ele falar, não sei se já lembra, e ele falou que queria que a cabeça da gente fosse como o capô de um fusquinha, que pudesse abrir, e a gente colocar lá dentro as coisas. Ai, como eu gostaria, hoje entendo tio Nena, ele estava cheio de Jesus, ele estava cheio do amor de Deus, ele não bastava falar, ele queria encaixar dentro da cabeça das pessoas. Tem gente que diz, irmão Deus, tu fala muito, tu te prolonga muito. Eu digo, mas é que quando eu falo pouco, eu vou para casa, eu fico pensando, puxa, eu deixei de falar isso aqui, eu deixei de falar aquilo ali. Hoje, por exemplo, eu vou interromper aqui, ó, vou acabar aqui, mas quanto mais coisa eu tinha para dizer para ti. Meu Deus do céu, como eu queria te encontrar amanhã. Louvado seja o nome do Senhor, e te ver saltando de alegria, saltando de ânimo. Como eu queria te encontrar amanhã e tu olhar para mim e dizer, irmão Adilson, eu estou experimentando aquela graça maravilhosa. Não deixa mais eu te ver triste, não deixa mais eu te ver lamentando a vida, não deixa eu te ver mais com medo, não deixa mais eu te ver assustadinho com chip, com carimbo da besta, entendeu? Porque quando eu te vejo assim, eu te acho tu a besta. Ô irmão, tu estás me ofendendo? Não, é amorosamente, é com amor que eu te digo assim, entendeu? Porque quem vive disso, vive de angústia, vive de aflição, vive de medo. Quem vive com essas coisas, vive medroso o tempo todo. Eu não quero te ver medroso. O Evangelho de Jesus não é para te deixar medroso, as profecias não é para te deixar medrosa. As palavras de Deus é para te botar em pé. Oh, glória a Deus! As palavras de Deus é para te animar, as palavras de Deus é para te transformar, é para te fazer um ser celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E ser celestial não anda de arrasto, ser celestial não anda comendo pó, não. Pó será a comida da imaginação. Pó será a comida do ego. Pó será a comida da serpente, do animal. Mas você não, você é a imagem e semelhança do Criador. Você é de cima, você nasceu de novo. Agora sua mente é para lá, não é para cá. Inverte o processo. Tem gente que perdeu a bússola espiritual, e ao invés de pensar nas coisas que são de cima, ele vive pensando nas coisas daqui. Só aqui. Que vai ser da minha casa, que vai ser do meu carro. Que crente atribulado, está endemoniado. Como é que é, irmão Adilson? Que pensar só nas coisas daqui é ser endemoniado. Ou vocês pensam que aqueles demônios lá eram o quê? Um endemoniado gadareno vivia onde? Cemitério. Cemitério é coisa de lá? Lá tem cemitério? Não, então é daqui. O outro endemoniado lá, que caía no fogo e na água, é coisa de lá? Daqui também vivia caindo, entendeu? Quer que eu vou citando?
A Maria de Magdala, que tinha lá 7 daimons, né? Tem gente aí que está lutando com dupla personalidade, lá tinha 7. Toda hora era uma coisa, entendeu? Jesus mandou sair aquelas personalidades lá, sobrou só ela, ficou aliviada. Lá não tem dupla personalidade, é coisa daqui, entende? E assim vai. Todos os apegos às coisas daqui nos tornam possessos. Então cuide para possuir sem ser possesso. Possua sem ser possuído. Seja mordomo das coisas que Deus entregou na tua mão. E pare de ser possesso com as coisas que aqui hão de ficar. Tem gente que está acumulando como se nunca fosse acabar. Você entende? E quando eu falo de acumular, é acumular mesmo. É só para ele. Para quê? Para quê? Eu olho o saláriozinho que eu ganho, bem pequenininho, talvez seja o menor da congregação. Entende? E eu olho assim, meu Deus, eu nem pensava disso tudo. E aí eu fico procurando como distribuir um pouquinho daquilo. Converso com o Diego. Diego, temos que ajudar mais alguém, vamos achar mais alguém. Você entende? Eu falando assim, tem gente que olha assim, não, Adilson está rico. Eu estou falando de salário básico. Salário básico. Você entende? Mas como que eu boto um salário no meu bolso e eu penso só em mim, tendo uma vida crística? Como que seguindo Jesus e ouvindo ele dizer para o jovem rico, vai, vende tudo que tu tem e dá para os pobres, então tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Como que ouvindo essas coisas eu vou ajuntar e ajuntar e ajuntar e ajuntar e só pensar em mim? Mais e mais e mais, para quê? Daqui a pouco eu estou indo. Faço 60 anos esse ano. Lá para o mês de setembro. 60 anos. Eu estava olhando um pouquinho para trás e disse, como passou ligeiro? Como se cumpre as escrituras em todos os aspectos. A vida do homem é como um conto ligeiro. É como um vapor. Que tu vê sair do biquinho da chaleira aqui e tu não vê nem ele chegar ali em cima. Aqui no meio do caminho ele já desaparece. É como a flor da erva, que hoje aparece, amanhã murcha, cai e o vento espalha. Mas o sujeito parece que vive aqui, entende? A sua própria eternidade, num conceito tudo egoísta. Mais. Irmão, orasse hoje, não tive tempo, irmão. Olha, saí correndo. Não dá para tirar uma horinha para nós fazer a oração no sábado? Não dá, irmão, não dá. Eu trabalho sábado também. Deixando tudo. E deixando tudo. Seguiu Jesus. Se você aprender isso, o quarto grau de aprofundamento na consciência crística, quanto mais coisas, investigue, faça uma pesquisa. Tem um site chamado Detetive das Palavras. Vai lá e pesquise nesse site. Lá é etimologia. Entendeu? Tem a enciclopédia Strong. Enciclopédia forte. É americana. Mas você hoje já tem ela no português. Investigue as escrituras a partir do grego e do hebraico. Vai lá, escreva lá, pega as palavras, trabalhe as palavras, entende? Cuidado, porque muita coisa está latinizada, e como a língua latinizada sofreu toda a influência da Igreja Católica, então faça um filtro. O que você tiver dúvida, converse, entende? Peça ajuda, entende? Mas pesquise mais sobre o seguir. Faça uma lista, pega lá, bota no aplicativo da Bíblia aí, segue-me, e pega todos os textos que tratam de seguir.
Pega, vê o que Jesus diz. Você vai perceber que tem alguns textos que Jesus diz assim, ó, aquele que não deixa não pode ser meu discípulo. O outro lá, não pode ser meu discípulo. Eu não vou aqui me adiantar mais no horário, mas faça isso, pesquise. E por que eu digo isso? Quem é que vai lucrar com o que eu estou falando aqui, meu Deus? É você. É você. Eu não quero teu dízimo, eu não quero a tua oferta, eu não quero nada teu. Não há um interesse pelo que tu tens aqui. Aqui existe o interesse do que tu é. O meu interesse aqui é te ver forte. O meu interesse é te ver para frente. O meu interesse é ver você andando por aí como Jesus. Então eu farei como Jacó, já idoso, bota o bastão que ele usava para andar embaixo do queixo e adora os 2 filhos, adora a Deus pelos 2 filhos de José. Oh, glória a Deus, você entendeu o que eu estou falando aqui? Se eu te vi andando como Jesus, então eu adorarei a Deus alegre. Por que, irmão Deus? Porque valeu a pena, valeu o meu ministério. Se eu tivesse sossegado, Marcos, Simone, Ricardo, Osmar e Beth, Margarete, Fernando, se eu ver vocês andando sossegados, em paz, alegre, tão bem, mas tão bem, porque esta é a questão. Quem segue Jesus fica tão bem, mas tão bem, que pode fazer o bem para os outros. Você sabe o que é estar tão bem que você pode ir lá fazer o bem para os outros? Imagina, olha que coisa extraordinária. Foi o que aconteceu com esses seguidores, que estão os seus nomes aqui registrados nas páginas das Escrituras. Levi, para concluir, tá? Eu disse que eu estou com vontade de falar, eu vou ficando mesmo. Levi deixou um legado. Está aqui, um evangelho, que Levi é Mateus, tá? Para quem não sabe. Levi é Mateus. O seguir Jesus deu a ele condição, deu uma sequela. Qual foi a sequela de Levi em seguir Jesus? Deu a ele a condição de escrever um evangelho e deixar registrados os feitos do Senhor, deixar registrado as coisas que Deus fez. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a sequela. Você segue Jesus e você fica forte, você fica bem, você fica saudável. Entenda a palavra saudável. Colocada por mim aqui nesse contexto, a palavra saudável não quer dizer que você não vai ter doença. É que você vai estar psicologicamente bem. É que você vai ter uma alma, uma psique saudável. E como tal, você vai poder ajudar outros, mesmo que você esteja em enfermidade. Neste sentido, lembro-me do irmão venerando, Herculano. Um homem que durante anos ficou num leito de enfermidade. A minha mãe foi uma das pessoas que o visitava. E a mãe chegava em casa toda feliz. Lembro-me que eu tinha aí meus 13 anos de idade e eu dizia: o que houve, mãe? Ela disse: que coisa boa visitar aquele irmão. Ele estava sobre uma cama, não podia sair de lá. Ela disse: a gente vai consolar e sai de lá consolada. Deus usa ele naquela cama. Nunca reclamou, nunca disse que era uma tortura estar ali.
Você entende o que é uma psique iluminada, cheia de Jesus? E chegou um dia que a mãe voltou para casa e estava lá a alegria na minha mãe, mas notei que os seus olhos estavam inchados. Nesse dia ela voltou alegre, mas logo foi perceptível que ela tinha chorado muito. E aí eu disse: o que houve? Ela disse: hoje Jesus levou ele. Mas que coisa linda a partida dele, disse ela. Eu disse: o que houve, mãe? Nós começamos a orar e parece que o quarto se encheu de uma luz e ele começou a cantar um hino. E no hino que ele cantava dizia que os anjos já estavam ali para levá-lo. E assim ele foi embora, no meio de um cântico espiritual. Você entende o que é isso? Então a mãe disse: os meus olhos estão assim, porque foi tanta alegria que eu, ao invés de rir, chorava. Essa é a vida de um homem que segue Jesus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu não quero nada menos do que isso para mim. Eu não quero nada que se coloque no lugar desta realidade para a minha vida. Vou seguir o meu bom mestre. Vou sim, todos os dias da minha vida. Como diz a canção, até o último dia. A canção fala de levar a cruz. Eu levarei a minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu estarei com o meu Senhor, até que se revista essa carcaça, aleluia, daquilo que é a promessa da ressurreição. Você entende? Espero que você faça o mesmo, porque vai ser muito legal, em meio às multidões celestiais, com os santos de Deus, eu olhar e ver você. Bendito é o nome do Senhor. Eu olhar e te enxergar lá. Que coisa maravilhosa. Eu não vou ter tristeza se você não tiver. Irmão, Deus fala cada coisa. É que lá não entra tristeza. Lá só entra alegria. Lá não é altos e baixos. Lá é só alto. Você entendeu? É um planalto. Aqui aqui tem essa mistura, esse misto, mas lá não. Então eu não vou ter tristeza se você não estiver. E por que eu não vou ter tristeza? Porque eu vou estar na plenitude da justiça. Será justo se um de nós não estiver lá. Espera aí, irmão Deus, como é que é isso? Será justo. Só não vai estar lá quem não quis seguir. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Ela se revela de fé em fé. Na fé de cada um aqui se revela a justiça de Deus. Ela se revela na fé daqueles que querem segui-lo para a vida eterna. E, como tal, a recompensa está na vida eterna. E ela se revela na fé enfraquecida daqueles que, escolhendo as coisas deste mundo, não querem segui-lo e vão ser deixados de fora. A justiça se faz. De sorte que não haverá tristeza naqueles que não encontrarmos, mas haverá alegria em abundância na vida daqueles que nós encontrarmos. Isso é a justiça de Deus. Paulo já escreve disso quando fala que para Deus somos o bom cheiro de Cristo, tanto naqueles que se salvam, quanto naqueles que se perdem. Do que o Paulo está falando? Como assim, Paulo? Para Deus nós somos todos o bom cheiro de Cristo. Deus nos olha através de Cristo e sente os aromas da nossa vida através do Cristo. Cristo é o filtro que nos capacita a estar com Deus. Mas os que se perdem, não tem mau cheiro lá não. Porque os que se perdem é porque rejeitaram Cristo. E os que se salvam, tem bom cheiro sim, porque através de Cristo eles entram para o lar divino. Ora, amados, sabendo de todas estas coisas, o que nós vamos fazer? Seguimos ou não seguimos? Será que tem algum tolo aqui que não quer seguir Jesus?
Estaria algum tolo me ouvindo nessa noite, através das redes sociais, ou do dia, não sei, em que horário você vai assistir. Estaria você falto de entendimento, haveria em você a loucura de, sabendo todas essas coisas, não entregar totalmente a Deus a sua vontade, o seu desejo, e seguir o Senhor Jesus? Ora, eu o seguirei. Se você quer me encontrar lá, venha também seguindo a Jesus, porque essa é a melhor porção que Deus pode nos dar. Agora, Ele não colocará forçosamente em nós a opção. Ele deixou nós escolher. Que cada um use da sua inteligência para fazer a escolha. Amém, queridos? Que Deus te abençoe cada dia, cada dia, cada dia, para que tu permaneça na bênção. Que a bênção do Senhor te envolva de tal maneira que você possa dizer: eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado. Irmão Adilson, nesse sentido não existe ninguém amaldiçoado? Claro que tem. Claro que tem amaldiçoado. Quem são os amaldiçoados? O que não permanece na bênção. O que foge da bênção. A bênção vem procurando ele vai correndo da bênção. Tem? Você sabe que tem gente assim? Deus diz: ei, vem cá, segue-me. Ele não quer. Tem um jovem rico na Bíblia, e Jesus mandou ele vender as coisas, e ele ficou triste e disse: não quero vender, quero ficar com as coisas. E aí foi embora triste. Foi a única pessoa que esteve perto de Jesus e foi embora triste. Única. Que conversou, trocou uma ideia com Jesus e saiu triste. Não seja você como aquele jovem, mas seja você, seja eu, sejamos nós, pessoas inteligentes que queiram de fato seguir Jesus, queiram estar em pé.